Se o fim do mundo tivesse um som, seria este: o estrondo supersônico de uma arma que viaja a mais de 12.000 quilômetros por hora. Não é ficção científica, não é especulação, é a tecnologia militar mais temida do planeta. E ela já está totalmente operacional nas mãos da Rússia. Enquanto grande parte do mundo ainda discute tanques, drones e mísseis balísticos, Moscou abriu uma nova fronteira: a guerra hipersônica. Um tipo de ataque tão rápido, tão imprevisível e tão devastador que, pela primeira vez desde a Guerra Fria, os Estados Unidos admitem publicamente: nós não conseguimos interceptar isso. A história começa em 2018, quando Vladimir Putin sobe ao palco em Moscou e apresenta, com a frieza característica de um líder acostumado ao tabuleiro global, aquilo que chamou de armas invencíveis, entre elas o Avangard, um planador hipersônico capaz de atingir Mach 20. E enquanto a plateia olhava em silêncio, Putin deixava claro: ninguém no mundo possui algo similar. Naquele momento, Washington, Bruxelas e Pequim entenderam algo que mudaria completamente o equilíbrio estratégico global. A era dos mísseis hipersônicos havia oficialmente começado, e quem dominasse essa tecnologia teria, ao menos temporariamente, a vantagem absoluta no jogo de poder militar. O medo americano não surgiu apenas pela velocidade, mas pela combinação de três elementos que tornam os hipersônicos uma ameaça quase impossível de bloquear: velocidade extrema, trajetória imprevisível e voo em altitude variável. Ao contrário dos mísseis balísticos, que seguem arcos previsíveis e podem ser rastreados, os hipersônicos descem, sobem, mudam de direção e voam a poucos quilômetros do solo, onde o radar simplesmente falha. É como tentar acertar um mosquito movendo-se a 300 metros por segundo em uma sala escura. Os sistemas americanos THAAD, Aegis e Patriot foram projetados para interceptar mísseis tradicionais. Contra um objeto hipersônico, eles simplesmente não funcionam. Mas por que essa tecnologia mudou tanto o equilíbrio do poder? Porque um ataque hipersônico reduz a capacidade de reação a quase zero. Um míssil convencional lançado da Rússia contra alvos nos Estados Unidos levaria cerca de 20 a 30 minutos para atingir o alvo. Já um hipersônico pode fazer isso em 7 ou 8 minutos, tempo insuficiente para evacuar cidades, acionar barreiras políticas ou até mesmo confirmar se o ataque é real ou se trata de um alarme falso. E na lógica nuclear, qualquer dúvida pode resultar em resposta imediata. É esse risco, o risco do erro humano, do cálculo falho, do botão apertado por engano, que preocupa analistas no Pentágono. Não porque a Rússia vá atacar os Estados Unidos deliberadamente, mas porque o sistema global se torna mais instável quando o tempo de reação é praticamente inexistente. Em discussões reservadas, oficiais americanos chegaram a dizer que é impossível distinguir um hipersônico convencional de um nuclear até o impacto. Isso transforma cada lançamento, cada teste, cada simulação, em um potencial gatilho de pânico estratégico. Nos últimos anos, Moscou acelerou sua produção, testando o Zircon, lançando o Kinzhal e posicionando unidades hipersônicas em regiões estratégicas. Enquanto isso, os Estados Unidos correm atrás, tentando desenvolver sistemas de defesa, protótipos e lasers de intercepção. Mas a verdade incômoda permanece: a Rússia saiu na frente, e o mundo inteiro sabe disso. Se a vantagem hipersônica da Rússia já assustava o Ocidente, o que veio a seguir aprofundou ainda mais o desequilíbrio. Nos primeiros meses da guerra na Ucrânia, Moscou decidiu mostrar ao mundo que não estava apenas testando sua tecnologia, estava pronta para usá-la. Quando o primeiro míssil Kinzhal foi lançado, não foi apenas um ataque tático, foi um recado. Um recado para Washington, um recado para a OTAN, um recado para qualquer país que ainda acreditasse que a Rússia era apenas uma potência militar decadente, e o impacto político foi tão poderoso quanto o impacto físico. O Kinzhal, voando a mais de Mach 10, perfurou fortificações subterrâneas, como se fossem papel. Analistas militares se perguntaram: que tipo de bunker existe na Europa capaz de resistir a isso? Poucos, talvez nenhum. E o que assustou o Pentágono não foi apenas a eficiência, mas a velocidade com que a Rússia passou a operar seus hipersônicos
em condições reais de combate. Não era uma arma teórica, não era um protótipo experimental. Era uma ferramenta militar ativa e usada sem hesitação. Enquanto isso, relatórios internos posteriormente vazados revelaram que os Estados Unidos estavam pelo menos 5 a 7 anos atrás da Rússia no desenvolvimento de planadores hipersônicos funcionais. A China, por sua vez, surpreendia o mundo com seus próprios avanços, testando o míssil DF-ZF, que deu uma volta completa ao redor do planeta antes de atingir o alvo. Washington percebeu que havia entrado em uma corrida que já estava perdida antes mesmo de começar. O medo não era apenas militar, mas tecnológico. Se Rússia e China dominassem a física, os materiais e os sistemas de guiagem necessários para esses mísseis, os Estados Unidos perderiam a capacidade de projetar poder global. E esse é o ponto central. A doutrina militar americana depende de bases espalhadas pelo mundo, depende de porta-aviões posicionados em todos os oceanos, depende de aviões abastecedores, redes logísticas, satélites e interceptadores. Um míssil hipersônico bem posicionado transforma toda essa estrutura em alvo fácil. Um único ataque poderia destruir um porta-aviões de 13 bilhões de dólares, algo que mudaria completamente a balança de poder naval. Em reuniões confidenciais, oficiais do Pentágono chegaram a afirmar que um hipersônico pode fechar o Pacífico. Traduzindo, a China poderia impedir os Estados Unidos de se aproximarem de Taiwan, e a Rússia poderia bloquear o acesso americano ao Ártico. Mas a questão que poucos discutem, e que realmente importa, é a lógica política por trás dessas armas. Para Moscou, não se trata apenas de capacidade militar, trata-se de dissuasão. A Rússia sabe que sua economia não pode competir com a americana, sabe que não tem como igualar a OTAN em números, armas convencionais ou poder industrial, mas pode equilibrar o jogo com algo que chama de assimetria estratégica. Em vez de produzir 1000 tanques, basta produzir 50 hipersônicos capazes de paralisar centros de comando inimigos. É por isso que a doutrina militar russa enfatiza o uso desses mísseis como resposta rápida em caso de ameaça ao território nacional. Não é que Putin queira uma guerra nuclear, é que ele quer garantir que ninguém arrisque testá-lo. Já o Ocidente se vê diante da pior situação possível. Se lançar um ataque convencional contra a Rússia, corre o risco de, em minutos, receber uma resposta devastadora que não pode interceptar. E isso muda completamente o tabuleiro global, porque no xadrez hipersônico, quem joga primeiro, vence, e quem hesita, perde. O grande segredo dos mísseis hipersônicos não é apenas a velocidade. É o que acontece quando a velocidade se combina com manobrabilidade. Um míssil balístico tradicional segue uma trajetória previsível, uma parábola que qualquer radar moderno consegue rastrear. Mas um míssil hipersônico se comporta como um fantasma. Ele muda de direção em pleno voo, cai, sobe, desvia, acelera, desacelera. Ele não segue regras, ele não segue padrões, ele não segue lógica humana, e é exatamente por isso que não pode ser interceptado. A defesa antimíssil americana, construída ao longo de décadas e custando mais de 300 bilhões de dólares, foi projetada para detectar objetos que se movem de forma previsível. O sistema Aegis, o THAAD, os interceptores do Alasca, todos funcionam com base em cálculos de probabilidade. E se você não pode prever o caminho do alvo, você não pode interceptá-lo. É como tentar pegar uma bala que muda de direção depois de ser disparada. E agora imagine essa bala viajando a mais de 12.000 km por hora. Esse é o pesadelo que tirou o sono de generais americanos em relatórios internos do Pentágono. Mas existe um aspecto ainda mais perturbador. Os hipersônicos não servem apenas para atacar alvos militares. Eles servem principalmente para destruir centros de comando e comunicação. Washington sabe disso. Moscou sabe disso. Pequim sabe disso. Em um conflito real, a primeira onda de ataques não miraria tanques, navios ou bases militares. Miraria cérebros, não músculos. Miraria o lugar de onde as ordens saem, não o lugar onde os soldados lutam. E com velocidade hipersônica, um centro de comando pode ser eliminado antes mesmo de enviar o primeiro alerta. A guerra acabaria antes mesmo de começar, e o perigo aumenta quando consideramos a política interna. A Rússia
Pressionada economicamente e isolada no cenário internacional, vê nos hipersônicos uma forma de garantir sua sobrevivência. A China, competindo abertamente com os Estados Unidos pela hegemonia global, vê nos hipersônicos a chave para impedir interferência americana na Ásia. E os Estados Unidos, percebendo que estão ficando para trás, aceleram desesperadamente seus próprios programas, alimentando uma nova corrida armamentista, agora 3 vezes mais perigosa do que a corrida nuclear original. E aqui surge a pergunta que quase ninguém ousa fazer: quem vai errar primeiro? Porque em um tabuleiro nuclear, o erro é improvável, mas em um tabuleiro hipersônico, o erro é inevitável. O tempo de resposta é curtíssimo. Os radares têm poucos segundos para decidir se um objeto detectado é um ataque real, um teste, um míssil perdido ou apenas um fenômeno atmosférico. E basta um clique errado, um alerta mal interpretado, um operador nervoso, e o mundo inteiro mergulha em um conflito impossível de controlar. É por isso que tantos analistas consideram essa era mais perigosa do que a Guerra Fria. Naquela época, a lógica era clara: destruição mútua garantida. Todos sabiam que, se lançassem um míssil, o retorno seria inevitável. Hoje, com armas rápidas demais para serem rastreadas e potentes demais para serem ignoradas, a lógica mudou. Um ataque hipersônico bem-sucedido pode desarmar o inimigo antes da retaliação. Isso significa que a tentação do ataque preventivo volta para a mesa, e isso nunca é um bom sinal. O que estamos vendo é o nascimento de uma nova ordem militar mundial. Uma ordem onde a velocidade vale mais do que o aço, onde a tecnologia vale mais do que o número de soldados, e onde a precisão vale mais do que o tamanho dos exércitos. É a guerra reinventada, e para muitos especialistas, é também a guerra mais perigosa que o mundo já viu. E agora eu quero saber a sua opinião. Os mísseis hipersônicos vão manter a paz ou acelerar o caminho para uma nova guerra? Comenta aqui embaixo. O seu ponto de vista importa. E se você gosta de análises claras, sérias e sem filtros sobre o mundo real, deixa o like, se inscreve no Xadrez Político e ativa o sininho. O jogo está só começando.